Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo. Muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Olá pessoal, então após ter ouvido essa bela música que fala aí sobre o encontro entre os tupis e os portugueses, nós vamos para a atividade então do livro de história, na página 80 e 81, revendo então essa história já contada na música. Então, como diz a música, em 1500 o território da Bahia era ocupado pelo tupi. Eles não se chamavam de índios, esse nome foi dado pelos portugueses, que acreditavam ter chegado às Índias. Os tupis, eles viviam no litoral brasileiro, em aldeias com cerca de 302 mil habitantes. Além da caça e da pesca, cultivavam mandioca, milho, batata doce, algodão, abacaxi, guaraná e pimenta. O trabalho era dividido entre homens e mulheres e visava somente a subsistência. Eles banhavam-se várias vezes ao dia, pintavam seu corpo com tintas extraídas de frutos, como o urucum e o genipapo, e usavam colares, brincos e pulseiras feitos de sementes e penas de aves. Além dos tupis, outros povos, como o Guarani, o Botocudo, o Cangaiguê e os Tupinambás, também viviam no litoral brasileiro. Quando os portugueses chegaram, houve um estranhamento entre os dois povos. Como não se conhecia o território, os portugueses tiveram que se adaptar aos costumes tupis. Eles fizeram alianças em busca de segurança, alimentação e facilidades para extrair o pau-brasil.
O pau-brasil ele era derrubado pelos indígenas e trocados por tecidos, facas e outros objetos. Mas eles se recusavam a cortar grandes quantidades de árvore, pois eles não entendiam a necessidade do lucro dos europeus. E isso gerou um conflito entre os portugueses, que começaram a aprisionar e a explorar a sua mão de obra. Eles intensificaram a colonização e começaram a impor o seu modo de vida aos indígenas. Bom, então agora nós vamos para as perguntas do livro. Na página 81, como que era então os hábitos dos tupis? Então, lá no texto a gente viu que o hábito dos tupis, né, como que eles viviam em aldeias, que eles plantavam, caçavam, cultivavam mandioca, milho, batata doce, entre outros, e que o trabalho era dividido aí entre homens e mulheres, né, cada um fazia a sua parte, eles tinham os costumes de pintar o corpo, entre outras coisas que vocês podem encontrar no primeiro parágrafo. Explique aí por que os portugueses precisavam se adaptar aos costumes indígenas. Então, lá no segundo parágrafo está dizendo que os portugueses eles chegaram, né, e houve um estranhamento aí entre os povos, mas eles não conheciam o território, então, portanto, eles precisavam se adaptar ali aos costumes deles para poder sobreviver. E aí, na questão 5, está pedindo para a gente elaborar um texto, né? E aí, então, eu quero que vocês imaginem, né, que vocês tivessem vivido naquela época, né, que vocês fossem crianças indígenas, né, morando em oca, morando lá, vivendo da caça, da pesca. Se imagine como se vocês fossem os indígenas e você contasse um dia da vida de vocês como indígena, né? Como o que vocês fariam na hora de acordar, né? O que vocês tomariam no café da manhã? O que vocês fariam durante o dia? O que comeria na hora do almoço? Né? Como que seria a sua relação com o pai, com a mãe? Então, imagine aí que vocês são, né, tupis e vão escrever um dia da vida de vocês como tupis. Vocês podem levar em consideração a música e o texto escrito aí na página 80. E aí eu tenho Então, eu trago aqui para vocês terem uma ideia de como vocês podem estar fazendo aí o trabalho, esse trabalho que eu acabei de falar, os índios no estado de São Paulo. Então, essa reportagem eu tirei da Comissão Pró-Índio de São Paulo e a gente vai conhecer um pouquinho mais do que eles enfrentam no seu dia a dia hoje, sendo índios em São Paulo. Então, sim, existem índios em São Paulo. A população indígena de São Paulo, segundo o censo de 2010, é de 41.794 habitantes indígenas, que na sua maioria, 37.915 índios, vivem no espaço urbano, isso segundo os dados do IBGE, representando 1% do total estadual. A população vive em terras indígenas em São Paulo e está estimada pelo CESAI em 4.964 índios. As terras indígenas estão localizadas em diversas regiões do estado de São Paulo e há uma concentração no litoral, no Vale do Ribeiro. A maior população nessas terras é o povo Guarani, Mibai, e o Tupi-Guarani, Nandevá. Os Cangag, juntamente com Terena, Krenak, Funiô e Aticum, ocupam 3 terras indígenas na região oeste do estado. São 30 as terras indígenas no estado de São Paulo que já contam com algum tipo de reconhecimento por parte do governo. Tais áreas somam aproximadamente 48.771 3.316 hectares, localizados nas áreas de ampliação de lei da Mata Atlântica, constituindo aí a conservação de diversidade biológica e cultural do bioma. Porém, apenas 14 delas encontram-se regularizadas, sendo que das outras 17, 12 encontram-se em fase inicial de processo de demarcação e não
nem identificadas. Os povos indígenas em São Paulo, porém, enfrentam o desafio de promover a gestão ambiental e territorial de suas terras, que na maior parte das vezes não oferecem as condições ambientais e ecológicas ideais para a reprodução física e cultural. Localizadas aí na região de maior desenvolvimento econômico do país, as terras indígenas em São Paulo estão sujeitas a uma grande diversidade de pressão e ameaça, como as advindas de empreendimentos e infraestruturas e interesses milenários, que as colocam em situações de vulnerabilidade. E aí, como exemplo, a aldeia de Tonondé, Porã, na zona sul de São Paulo. As principais dificuldades deles são enfrentadas pela população indígena de São Paulo, além dos problemas encontrados pela população das periferias de forma geral, como falta de emprego, condições precárias de moradia, violência, falta de assistência à saúde. Também enfrentam problemas específicos, como a invisibilidade perante a sociedade em geral, a condições do poder público, o questionamento de suas identidades étnicas e a falta de um espaço coletivo para suas manifestações culturais. Os Pancararu. Os Pancararus são originários do sertão pernambucano, onde vivem em duas áreas indígenas contíguas, a terra indígena Pancararu e a terra indígena entre as serras, somando um pouco mais de 14 mil hectares. Na região metropolitana de São Paulo, os Pancararus somam atualmente quase 2.000 pessoas cadastradas informalmente pela Associação SOS Pancararu, mas há ainda outro contingente não identificado. Do que eles sobrevivem? A base da economia Pancararu é a agricultura. As principais culturas são a do feijão, do milho e da mandioca. Os índios também comercializam a pinha, fruto típica da região, e têm no artesanato uma fonte de renda complementar. A fabricação de farinha de mandioca nas casas de farinha e é ainda uma atividade comunitária entre os Pancararus. A cultura deles. Devido ao trabalho realizado pelos missionários, os índios cultuam a religião católica, observam um calendário de festas populares religiosas, mas mantêm também rituais da dança, foguedos próprios da sua cultura. Suas festas típicas mais importantes são a corrida ou a festa do umbu e o menino do rancho. Sobre esses rituais, eles guardam uma certa reserva. É nas danças e nos rituais que a cultura indígena Pancararu está mais bem representada. O dialeto da tribo é só alguns vestígios nos cantos que acompanham as danças. Sua língua nativa não conseguiu sobreviver. As principais danças deles é a dança dos bichos e o toré, tá? Que são as manifestações típicas aí deles. E agora que você sabe um pouco mais sobre os índios que vivem no estado de São Paulo, você poderá realizar uma pesquisa para compartilhar com